Milionário descobre verdade chocante sobre empregada e mãe com Alzheimer até hoje mexe. A casa de Dante era um castelo de vidros e riquezas, mas ali dentro, segredos escuros e estrondosos dançavam sob as sombras. A luz daquela manhã parecia borrada, como se o mundo soubesse de algo profundamente errado. Ele costumava confiar em todos ao seu redor, mas uma descoberta chocante estava prestes a mudar isso para sempre. Ao rever seus documentos, Dante encontrou uma carta antiga, amarelada, que nunca tinha visto. Suas mãos tremeram ao ler o nome da empregada, Maria. Uma simples empregada ou, quem sabe, a chave para um mistério que o atormentava por anos. O coração dele disparou. Por que Maria tinha um papel tão importante naquele triste enredo? E a mãe dele, com Alzheimer, que não lembrava nem dele, estaria envolvida nisso. O dia se arrastava e um nó se formou em sua garganta. A sensação de que algo não estava certo ganhava forma, ele sentia o peso da curiosidade, como se estivesse prestes a desvelar um véu sobrenatural. Ele se lembrou da vez em que encontrou Maria chorando silenciosamente no quarto da mãe. O que seriam aquelas lágrimas? E por que ela olhava para os retratos antigos com tanto desespero? Ele se perguntava se a memória perdida da mãe guardava segredos mais profundos do que Dante podia imaginar. Hey, antes da gente continuar com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muita gente tem reclamado que o YouTube desinscreveu sem aviso e você pode estar perdendo conteúdos legais. Então, dá uma olhada e confere se tá tudo certo com a inscrição. Vai que você tá perdendo alguma coisa bacana que vem por aí? E não esquece de deixar um like, isso ajuda muito. Me conta nos comentários, de onde você tá assistindo. Adoro saber quem tá junto comigo nessa jornada. E enquanto a dúvida consumia sua mente, Dante decidiu confrontar Maria. Quando se encontraram na cozinha com o cheiro de café fresco no ar, a preocupação transparecia nas expressões de ambos. A intensidade do momento quase sufocava, e Dante sentiu suas mãos começarem a suar. O que você sabe sobre a minha mãe? Ele perguntou, a voz firme, mas seu coração pulsando como um tambor. O olhar de Maria se desviou, e as palavras não saíam. Um silêncio pesado de segredos pairava entre eles, como um abismo esperando para ser atravessado. E, naquele instante, Dante percebeu que toda a sua vida, suas riquezas e conquistas, tudo poderia estar construído em cima de uma mentira monstruosa. Qual seria a verdade que se escondia naquela relação enigmática? O silêncio durou uma eternidade, e o peso da expressão de Maria falava mais que 1000 palavras. Dante sentiu seu coração encolher de ansiedade. Ele não conseguia entender por que aquela mulher, que sempre fora uma presença tão constante e acolhedora, agora parecia tão distante e hesitante. A atmosfera da cozinha, geralmente cheia de risos e conversas, agora estava impregnada de um medo palpável. Maria, por favor, eu preciso saber, ele insistiu, buscando a sinceridade nos olhos dela, agora marejados. O que você esconde de mim? O que a minha mãe te disse? Ela engoliu em seco, como se cada palavra pudesse ser uma pedra atirada em um lago calmo, criando ondas de caos. Por um momento, parecia que a dor a sufocava. Ela pediu que eu não falasse nada, disse Maria, finalmente rompendo o silêncio em um fio de voz trêmulo. Mas, não posso mais guardar. Você precisa entender. Dante sentiu um frio na espinha, um pressentimento de que estava prestes a receber respostas que mudariam tudo. Sobre o quê? O que você sabe? A empregada se virou, olhando pela janela para o jardim, como se buscasse coragem nas flores ainda orvalhadas da manhã. A sua mãe havia um segredo, algo que a trouxe para longe de sua família, algo que a ligava a mim de uma forma que você não imagina. Esse algo fez o estômago de Dante revirar. Ele a conhecia desde pequeno, mas a ideia de um mistério que os conectava fez sua mente girar. O que poderia ser tão obscuro e por que ele nunca suspeitara disso? Maria, se sua lealdade está com minha mãe, ela não saberia se você me contasse. Eu não sou uma ameaça. A sua voz estava insistente, quase suplicante. Ele percebeu que estava tratando Maria não apenas como uma empregada, mas como uma confidente, alguém da sua família naquele momento. Ela hesitou, mas a determinação em seus olhos finalmente se acendeu. Ela ama você, Dante. Acredite em mim.
Mas o que mudou tudo foi a decisão que ela tomou há muitos anos. Algo que fez com que ela deixasse todos para trás, incluindo você. Um calafrio percorreu a coluna de Dante. A ideia de que sua mãe, com a mente nebulosa pela doença, pudesse ter tomado uma decisão tão importante sem sua participação parecia insuportável. O que foi? O que aconteceu? Maria respirou fundo, e ao olhar nos olhos de Dante, ele pôde ver a vulnerabilidade refletida neles. Ela nunca quis que você soubesse, mas aquele acidente, como eu estava envolvida, isso altera tudo. O que você vai descobrir pode ser devastador. Um acidente? O que isso tem a ver comigo? As palavras de Dante saíram como um sussurro urgido. O pânico crescia, mas a esperança ainda pulsava dentro dele, como uma luz tênue em meio à escuridão. Você precisa buscar o diário dela, na estante do escritório. Ali, talvez, encontre as respostas que deseja. Mas aviso, o que virá pode te machucar mais do que você imagina. O coração de Dante saltou no peito. O aviso de Maria fez a adrenalina disparar em suas veias. A revelação estaria a poucos passos. Mas o que ele encontraria? Seus pensamentos foram interrompidos por um barulho súbito que ecoou pela casa, um vidro quebrando. Dante! Maria gritou, o pânico agora estampado em seu rosto. Pode ser que alguém esteja aqui. A adrenalina tomou conta dele. Fique aqui! Ele ordenou, já avançando em direção à origem do som. A verdade que buscava poderia estar mais próxima do que ele pensava, mas agora o perigo também parecia estar à espreita. No fundo do seu ser, ele sentiu que o confronto com essa verdade seria mais do que doloroso. Determinado a desvendar os mistérios, ele não tinha ideia de que o que estava por vir poderia mudá-lo para sempre. A história estava apenas começando, e o que ele encontraria poderia levá-lo ao abismo ou à luz. O que decidiria? Dante avançou cautelosamente, os sentidos mais aguçados do que nunca. Os ecos do vidro quebrando reverberavam em sua cabeça, e ele sentia o coração pulsar como um tambor em uma festa de São João. Ele se perguntava o que ou quem poderia estar à espreita em sua casa. Com passos silenciosos, ele navegou pelo corredor, mirando na porta do escritório. A aura de mistério parecia pairar no ar. O que poderia ter ocorrido, e quem seria o responsável? Antes que ele pudesse pensar mais, um estalo interrompeu seu raciocínio. Contrariando o terror que ardia em seu interior, ele empurrou a porta do escritório, que se abriu lentamente, como se também estivesse hesitante. A luz do sol entrava pela janela, mas à sua volta tudo parecia envolto em uma névoa de ansiedade. O escritório estava vazio, mas a sensação de que algo não estava certo era palpável. Ele correu os olhos pela estante, os livros alinhados como guardiões do segredo que tanto precisava descobrir. Então, ele percebeu. Um dos livros na estante estava ligeiramente deslocado, como se alguém o tivesse removido com pressa. Sem hesitar, Dante puxou-o, revelando um compartimento oculto atrás dos volumes. Seu peito apertava, e a expectativa misturava-se ao medo. Com um movimento rápido, ele abriu o esconderijo. Um diário empoeirado estava ali, suas páginas amareladas, parecendo quase gritar por atenção. Ele hesitou apenas um segundo antes de abrir a capa. Uma onda de musgo e papel velho invadiu suas narinas, e logo o cheiro se misturou ao de sua crescente apreensão. As palavras dançavam em sua frente, mas ele precisava focar. A letra cursiva era inconfundivelmente de sua mãe, e cada linha parecia conter um fragmento do abismo que cuidadosamente tentaram esconder. O acidente, o que realmente aconteceu? Ele se pressionou contra a mesa, a respiração pesada, enquanto lia o primeiro trecho. Meu querido Dante, começava o diário, se você estiver lendo isso, significa que algo deu errado. E se eu tiver que partir sem que você saiba a verdade, não sei como você reagirá. Existe um segredo que leva a dor no meu coração. As palavras se tornavam mais pesadas a cada leitura. O acidente ocorria repetidas vezes, envolvendo uma narrativa confusa sobre abandono, culpa e a presença de Maria. A cada frase, a verdade parecia mais próxima, mas igualmente aterrorizante. Enquanto ele se perdia nas páginas, um ruído estrondoso ecoou na casa. Dessa vez, não era um vidro quebrando, mas um barulho semelhante a passos firmes, seguidos por vozes que Dante não reconhecia.
O pânico subiu novamente em seu peito. Maria? Ele sussurrou, mas a resposta nunca veio. O ruído crescia e as vozes tornaram-se mais distintas. Tal como um lobo a espreitar sua presa, ele percebeu que não estava sozinho. Com certeza não é ele, a voz masculina soou ameaçadora. Aqui. Vamos verificar. Dante sentiu seu sangue gelar. Desesperado, jogou o diário de volta no compartimento e empurrou o livro para o lugar, fechando a estante com um movimento brusco. Não podia ser pego, não agora, enquanto a verdade ainda estava ao alcance. Ele respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. O que eles queriam? O que sabiam sobre sua mãe? A tensão era palpável, e ele sabia que cada segundo contava. Precisava sair dali. Com passos silenciosos, ele deslizou para fora do escritório, atento aos sons do ambiente. As vozes vinham do corredor, e a pressão de descobrir a verdade agora era ofuscada pelo terror de ser descoberto. Ele precisava encontrar uma saída, um lugar seguro para desvendar tudo que a sua mãe e Maria tinham escondido. Mas o que seriam esses homens? Mais uma camada de mistério se adicionava à sua já complicada busca pela verdade, e o que ele estava prestes a descobrir poderia não apenas mudar sua vida, mas pôr à prova o que acreditava saber sobre amor, família e lealdade. Dante parou no topo da escada, olhando para o corredor escuro. Qualquer caminho poderia levar a mais perguntas do que respostas. O que ele escolheria? E a verdade que precisava descobrir estava mesmo tão próxima ou ainda longe de seu alcance. Dante hesitou, a adrenalina pulsando em suas veias. De onde ele estava, podia ver uma sombra se movendo no corredor, quase como se estivesse esperando por ele. Um deles. Um dos homens que emitiram aquelas vozes ameaçadoras. A mente dele fervilhava com perguntas e pavor. Preciso de um plano, ele pensou, fazendo uma rápida avaliação do ambiente. A escada girava para baixo e à sua direita havia uma porta que dava acesso ao jardim dos fundos. A luz do sol parecia brilhar lá fora, oferecendo uma sensação de segurança momentânea. Mas ele sabia que o mundo lá fora também podia ser traiçoeiro. Ele não tinha tempo a perder. Com passos leves, decidiu seguir para a porta do jardim. Precisava sair antes que aqueles homens o encontrassem. A cada movimento, ele se sentia mais próximo de descobrir a verdade, mas a dor do desconhecido pesava em seu coração. O que tinha a ver aquele diário com a presença deles? E quem eram? Cauteloso, Dante desceu a escada, os batimentos do seu coração ressoando a cada passo. Ao chegar ao último degrau, ele escutou uma porta se abrindo. O pânico tomou conta dele, e a pressa se converteu em um impulso quase instintivo. Ele se lançou para a direita, em direção à porta que ligava a casa ao jardim. A porta estava semi-aberta, e ele se espremeu para fora, sem fazer barulho. O ar fresco do final da tarde o envolveu, um alívio que rapidamente se transformou em tensão ao ouvir os homens se aproximando da escada. Ele não pode ter ido longe, disse uma voz, desta vez mais próxima. Vá para o jardim e veja se você o pega. O medo o impulsionou a correr. O jardim estava cercado por arbustos altos e um motor que ronronava ao longe se misturava com os sons do vento. Dante olhou ao redor, procurando um lugar para se esconder. Uma pequena cabana nos fundos parecia ser a única opção. Com o olhar focado, ele se dirigiu rapidamente para lá. Entrando na cabana, ele fechou a porta com suavidade e se lançou para trás de um velho barril de madeira. A respiração estava entrecortada, e ele tentou acalmar os pensamentos, lembrando-se do diário. O que mais havia ali? O que ele pudesse descobrir poderia ser a chave para entender a conexão entre sua mãe e esses homens. Os murmúrios se tornaram mais claros. Ele não pode estar longe. Continue procurando. Dante se encostou na parede fria, os olhos vidrados na porta. A cada momento que passava, a ansiedade crescia como uma tempestade prestes a desabar. E foi quando ele decidiu olhar pelo buraco da fechadura que tudo pareceu congelar. Lá fora, uma cena surreal se desenrolava. Os homens circulavam, e um deles começou a se afastar. Dante ainda tentava entender o que acontecia quando outro homem apontou para um lugar bem próximo da cabana. Ele estava perto demais, e, antes que Dante pudesse reagir, parou bem na frente da porta. Dante!
Chamou o homem com um tom que misturava raiva e determinação. Nós sabemos que você está aí. Saia agora. Não precisamos fazer isso da forma difícil. Misturando sentimentos de raiva e medo, Dante ponderou. Ele sabia que se saísse, poderia estar diante de uma verdade terrível, mas também da oportunidade de confrontar seus medos. Nesse momento, um pensamento novo atravessou sua mente, e se ele pudesse conseguir a verdade sem precisasse se expor, ele ouviu o homem gritar novamente, mas, com uma ideia ousada, decidiu fazer um movimento arriscado. Usando a escuridão a seu favor, ele respirou fundo e se preparou para agir. Eu não posso deixar que eles me levem, pensou. Com um impulso inesperado, ele se esgueirou silenciosamente para a lateral da cabana, procurando uma janela que pudesse dar uma visão melhor do que estava prestes a acontecer. Mas, enquanto se movia, um estalo repentino ecoou ao seu redor, e o espaço entre ele e a verdade ameaçava se desvanecer em um compacto de consequências irrefreadas. A porta da cabana se abriu abruptamente, revelando uma figura sombria. Era um dos homens, e ele trazia em mãos algo que fez o coração de Dante parar. Você não imaginava que ficaríamos parados esperando. Estava? O homem sorriu. Agora, venha conosco. Muitas respostas ainda estão por vir. O que aquele sorriso escondia? E o que ele realmente queria de Dante? A urgência da situação fazia seus sentidos dispararem. O que o aguardava na próxima esquina de sua história? E a verdade, a tão procurada verdade, realmente seria libertadora? Dante sentiu o estômago revirar ao ouvir aquelas palavras. O homem diante dele tinha um sorriso que não transmitia nada de bom. Era uma expressão que misturava poder e malícia, como se ele estivesse no controle de algo terrível, uma peça-chave em um jogo do qual Dante mal tinha conhecimento. Se você não sair agora, vou ter que usar métodos que preferiria evitar, continuou o homem, olhando ao redor, como se estivesse ciente de que a situação poderia escalar a qualquer momento. Dante percebeu que o tempo estava se esgotando a cada segundo que ele hesitava. A adrenalina ainda pulsava, e ele sabia que precisar de uma estratégia rápida. Ele olhou pela janela em busca de uma saída. A paisagem do jardim não parecia mais tão acolhedora. Os arbustos altos, que antes pareciam um abrigo, agora pareciam mais como prisões. O som dos homens ao redor se tornando mais distinto, mais insistente. Instintivamente, ele recuou para dentro da cabana, tentando ficar fora de vista. Se você não tem coragem de enfrentar a realidade, eu posso ajudar com isso, o homem disse, ainda à porta. Vamos lá, eu não tenho todo dia. Ele começou a se mover para dentro, os olhos avaliando cada canto da cabana. Dante precisava agir. Um pensamento surgiu. E se ele pudesse virar a situação a seu favor? Lembrando-se de um truque que seu pai sempre dizia que funcionava, ele buscou algo que pudesse usar como arma de barganha. O diário. Ele não sabia o que estava escrito exatamente, mas a curiosidade e a determinação de descobrir a verdade eram mais fortes que o medo. E se aquele homem estivesse mais interessado no conteúdo do que em sua captura? Foram você e os outros que estavam atrás do diário, não foram? Dante exclamou, tentando soar mais seguro do que realmente se sentia. Se é a verdade que vocês querem, por que não me deixam mostrar o que encontrei? O sorriso do homem hesitou por um momento, e Dante percebeu que havia tocado em algo. A ansiedade subiu, mas ele decidiu continuar. Eu posso entregar. E, quem sabe, fazer um acordo no caminho. Uma nova proposta, hein? O homem inclinou-se, examinando Dante com cautela. O que exatamente teria para nos oferecer? Não duvido que você tenha algo interessante. Dante sentiu um calafrio. A mentira que acabará de contar parecia a única saída viável, mas a ideia de negociar sua segurança o deixou em choque. Ele precisava de uma saída. O homem era perigosamente inteligente e parecia perceber que o menino estava escondendo algo. As palavras da mãe ecoaram em sua mente, a verdade pode ser dolorosa, mas é sempre preferível a viver em uma mentira. Eu sei onde ele está, Dante finalmente disse, sua voz tremendo um pouco. O diário e as informações podem ser a chave para algo muito maior do que você imagina. Com isso, ele viu um brilho de interesse nos olhos do homem.
Mas, em contrapartida, notou que as palavras também abriram uma porta para um caminho cheio de riscos. Eu estava certo de que conseguiríamos algumas respostas hoje, o homem murmurou, endireitando-se. Mas, é importante que você saiba, se estivermos fazendo isso, será do meu jeito. Uma sombria sensação de terror fez com que o coração de Dante disparasse. Mas havia um fio de esperança, se ele conseguisse enganar o homem, poderia ganhar tempo e talvez até um jeito de escapar. O homem se aproximou ainda mais. Então, vamos lá. O que você sabe? A expressão dele era agora um misto de expectativa e ameaça. Dante sentiu que estava em um verdadeiro jogo de vida ou morte. As consequências de sua resposta poderiam levar a verdades obscuras, mais dolorosas do que sua imaginação conseguia conceber. Eu posso buscar o diário e te mostrar tudo, Dante começou, respirando fundo. Mas, antes, preciso de sua palavra de que não haverá violência. O clima estava tenso, e a resposta que aguardava poderia selar seu destino ou oferecer uma fuga. Trato feito. Se a verdade for o que você promete, poderá sair vivo. Se não, o homem sorriu novamente, e Dante sentiu um arrepio. O que mais aquele sorriso escondia, aquela? Poderia ser a última chance de descobrir o que envolvia sua mãe e aqueles homens. Um caminho espinhoso estava se desenrolando, e Dante se perguntava se tinha coragem suficiente para percorrê-lo. Naquele momento, a dúvida foi alternativa e, como sempre, a verdade e a mentira estavam entrelaçadas em sua escolha. Onde suas palavras o levariam? E, mais importante, qual seria o preço a pagar pela verdade que tanto buscava? Dante respirou fundo, tentando controlar a tempestade que se formava em seu peito. Aquela negociação não lhe trazia alívio algum, apenas mais pressões. O homem à sua frente não era um mero bandido, ele era alguém que jogava com canetas em vez de armas, mas ainda assim feriria com a mesma ferocidade. Ele só havia conseguido arranjar um fôlego momentâneo, não uma solução. Você tem um jeito peculiar de se envolver em problemas, garoto, o homem começou, enquanto os olhos de Dante corriam por cada canto da cabana, buscando uma possibilidade de fuga. Ele estava ali na armadilha que havia se mostrado antes como um local seguro. A casa parecia agora uma prisão, e a atmosfera era densa como um fardo de incertezas. Me mostre onde está o diário, o homem exigiu, sua voz baixa e penetrante. Eu não estou aqui para jogar. Se você realmente tem informações valiosas, agora é a hora de provar. Cada palavra dele parecia uma lâmina afiando-se. Dante sabia que precisava ganhar tempo. Eu não sei o que você ouvirá, ele disse, energizando sua vontade, mas posso te guiar até um local em que o diário está escondido. Mas precisamos sair daqui. Se eles me encontrarem. A ideia de ser capturado novamente o fez tremer. Um nó formou-se em sua garganta, mas havia algo mais, um lampejo de audácia. Prometa que não haverá violência e que vou poder voltar. O sorriso do homem se esvaiu, e de repente, Dante viu um lado mais sério na expressão dele. Nada de promessas. Eu não sou um homem de palavra. Mas se você me mostrar o que deseja, talvez isso mude. Dante sentiu o peso da escolha que tinha em mãos. Se ele quisesse sair vivo, precisava jogar o jogo, e não contar quaisquer histórias fantasiosas. Em um mundo tão retorcido, quem poderia distinguir as verdades das mentiras e as mentiras da maldade? Um simples diário poderia conter segredos conservados, memórias esquecidas da sua mãe, um eco do que estava perdido. E se tudo o que estava em suas mãos fosse a única chave para decifrar a vida dela, ele hesitou, mas decidiu seguir adiante. Tem uma caverna ao leste, perto do rio, ele afirmou, os olhos fixos no homem. Lá está o diário. Mas é um lugar arriscado. Não posso garantir que você vai conseguir o que busca. Você me subestima, o homem interrompeu. Eu não tenho medo de riscos. Agora me leve até lá. E se algo estiver errado, você vai descobrir bem rápido o que acontece com quem tenta me enganar. Os olhos de Dante se arregalaram com as palavras cortantes do homem. Ele era incapaz de se deixar levar pelo pânico, mas a ideia de trair a confiança dele o deixava se debatendo entre a coragem e a desespero. Era uma dança entre o jogo e a sobrevivência,
e enquanto se dirigia para a porta, Dante permitiu-se um último olhar para a cabana. As paredes que o tinham abrigado também o aprisionavam. Ao cruzar o limiar, uma onda de dor atravessou seu corpo. Ele estava em campo aberto, solitário em meio a perigos ocultos. O som dos passos do homem atrás dele, tudo lembrava o peso da decisão que estava prestes a tomar. Mas Dante decidiu que não seria apenas um peão nesse inimigo sombrio. Se havia uma chance, mesmo que mínima, de escapar, ele usaria aquela oportunidade da melhor maneira possível. O vento quente soprou, e a sensação de liberdade momentânea podia ser enganadora, mas ele se forçou a andar rápido. Com cada passo, sua mente montava um plano. E se, ao invés de simplesmente entregar o diário, ele pudesse usá-lo para desvendar segredos que a cercavam? Logo alcançaram a borda do rio, onde a vegetação espessa deixava o local envolto em sombras profundas. Dante se virou para encarar o homem, seus olhos carregando um peso que era ao mesmo tempo familiar e ameaçador. Eu só espero que você não tenha me enganado, o homem disse, sua voz ressoando como um eco em sua mente. Qualquer fraude você vai pagar o preço. Dante sentiu o batimento acelerado no peito. Ele estava prestes a adentrar não apenas uma busca por um diário, mas naquilo que podia mudar o curso de sua vida e da de sua mãe. As horas passavam, e o apelo da verdade poderia ser tanto uma libertação quanto uma armadilha mortal. Qual era o próximo passo e quais segredos seriam revelados nas profundezas da caverna? O que a verdade do diário poderia esconder? Dante seguiu, seus pés mal tocando o solo enquanto se movia cautelosamente, ciente do olhar penetrante do homem em suas costas. O frio na barriga era intenso, como se cada passo estivesse levando mais perto de um abismo sem volta. O rio à sua esquerda corria rápido, as águas escurecidas parecendo sussurrar segredos que ele não estava pronto para ouvir. A vegetação era densa, um emaranhado de folhas e galhos que ameaçava envolvê-lo por completo. Ele teve que se concentrar, a mente confusa entre as imagens do passado e o peso do presente. Conhecia o caminho, sabia que a caverna não estava longe. Contudo, cada instante parecia uma eternidade, preenchido pela insegurança de poder ser traído. Estou ouvindo, a voz do homem foi como um estalo de trovão. Dante sentia a tensão crescendo entre eles, como um cabo de aço prestes a romper. Eu, estou quase lá, ele respondeu, forçando-se a manter a calma. A confiança era um terreno escorregadio e, sob a vigilância do homem, parecia mais uma ilusão. E, no entanto, lá estava a leve esperança. O diário, em suas páginas amareladas, poderia ter respostas, poderia ajudar a colocar cada fragmento de sua vida em ordem. Quando finalmente chegaram à entrada da caverna, a luz do dia desapareceu abruptamente, deixando apenas o brilho suave de alguns poucos raios que conseguiam filtrar pelas fendas. O ar pesado e úmido envolveu Dante como um abraço gelado. Ele hesitou na entrada, sentindo-se dividido entre a obrigação de prosseguir e o instinto de fugir. Entre! Agora! O homem ordenou, e a ferocidade na sua voz era como um empurrão invisível que o forçou a adentrar o escuro. Dentro da caverna, o cheiro de terra e mofo era forte. As paredes eram irregulares, e a atmosfera misteriosa misturava-se a um senso de perigo iminente. Dante começou a andar cautelosamente, escutando seu próprio coração pulsar descompassado. Para que lado? A pergunta rastejou na escuridão. Dante fechou os olhos por um instante, tentando lembrar. Ele se lembrou das histórias que sua mãe contava, sobre como se perder na escuridão poderia levar a um lugar de luz. Seria aquele o seu momento? O diário está escondido mais adiante, um pouco mais fundo, respondeu, fazendo uma pausa. Mas a área pode estar cheia de coisas. A palavra coisas pesou no ar, como se ele estivesse prestes a invocar demônios que melhor ficavam guardados. Cale-se e me mostre! O homem gritou, e Dante sentiu um arrepio. A suavidade mudará, sua voz agora soava como um animal ameaçado. O desespero se intensificava, e ele podia quase ver os olhos do homem brilhando no escuro, desejando mais do que apenas um diário. Enquanto avançavam, uma alteração na atmosfera fez Dante parar bruscamente. Uma luz tênue começou a brilhar das profundezas da caverna, como um farol no meio da escuridão. Era uma luz que chamava, uma força irresistível que parecia gravitar em sua direção.
Algo dentro dele pulsava forte, uma voz antiga, poderosa, que o instigava a descobrir o que estava por vir. É ali. Dante apontou, mas o tom em sua voz já traía sua insegurança. Ele se virou para olhar o homem, que agora estava tão perto que a fragilidade da situação era quase palpável. A tensão entre eles esquentou o ar gelado da caverna. Mas antes que pudessem avançar mais, um barulho ecoou vindo da escuridão, como se a própria caverna estivesse respondendo à presença deles. O som era distante, mas crescente. Algo estava se movendo nas sombras. O que foi isso? O homem sussurrou, seu olhar aflito buscando a origem do som enquanto a tensão crescia. Os passos se tornaram mais claros, e um vulto surgiu na penumbra. Dante sentiu o sangue congelar em suas veias. O que eles encontrariam a partir dali? Uma revelação escondida nas páginas do diário, ou algo que traria maior escuridão que já havia enfrentado? Dante respirou fundo, pronto para enfrentar o que estava por vir. A pergunta pairou no ar: o que realmente os aguardava nas profundezas daquela caverna? E mais importante, seria a verdade sedutora ou aterrorizante? O vulto avançou lentamente na escuridão, como uma sombra se desprendendo do próprio medo. Dante e o homem pararam, presos em um instante que parecia se arrastar eternamente. O coração de Dante batia descompassado, e ele pôde sentir a adrenalina pulsando em suas veias. Quem está aí? O homem gritou, sua voz agora diminuída pela ansiedade. A criatura se moveu mais para a luz e Dante quase gritou. Era um homem, mas não qualquer homem. Ele parecia ser uma mistura de pesadelo e realidade, com roupas ao mesmo tempo humildes e rasgadas, um olhar vazio que poderia atravessar almas. O que você está fazendo aqui? A voz do homem ecoou na caverna, alta e ameaçadora. Dante estava paralisado, as visões da infância e seus medos de adultos se fundindo neste instante. Este não é um lugar para intrusos, respondeu o homem na penumbra, sua voz rouca. Vocês não pertencem a este lugar. Estamos atrás de algo, um diário, Dante conseguiu murmurar, sua voz quase apagada diante da intensidade da situação. O estranho olhou diretamente para ele, como se estivesse lendo seus pensamentos. O diário, ele pertence a alguém que vocês não conhecem. Mas a verdade que ele guarda pode destruir vocês. A palavra destruir ecoou em sua mente. Um peso pairava no ar, trazendo memórias que Dante tentava esconder. Ele não queria confrontar o passado, mas a verdade parecia estar a um braço de distância. Destruir como? Dante perguntou, sem saber se queria realmente ouvir a resposta. O estranho hesitou, o olhar distante como se estivesse perdido em outra realidade. Às vezes, algumas verdades são melhores se mantidas em segredo. O que você busca pode ser a sua ruína. O que você sabe sobre isso? O homem que acompanhava Dante gritou, impaciente, suas palavras cortando o ar. Foi então que a tensão cresceu. O estranho se aproximou, e Dante percebeu algo brilhante em sua mão. Era uma lâmpada antiga, mas o objeto parecia pulsar com uma energia estranha. O homem a segurava com firmeza, como se fosse um artefato sagrado ou uma arma. Vocês dois não sabem de nada. Ele olhou diretamente para Dante. A luz que vocês buscam pode revelar mais do que apenas um diário. Ela trará à tona o que está enterrado. Dante sentiu um calafrio. O diário, as páginas amareladas, sua mãe, tudo isso se entrelaçava em um complexo emaranhado que ele havia ignorado por muito tempo. O que exatamente estava oculto? Você deve decidir, continuou o estranho, sua expressão se tornando ainda mais intensa. O que você quer? Conhecimento ou ignorância? Dante tamborilou a mente. Ele sabia que a verdade poderia ser aterrorizante, mas em seu íntimo, ele sentia que era hora de encarar os fantasmas do passado. Estamos prontos, responderam Dante e o homem ao mesmo tempo, seus olhares se cruzando em um entendimento silencioso que nada seria como antes. Mas antes que pudesse continuar, a luz da lâmpada surgiu, iluminando a caverna e revelando sombras dançando nas paredes, algo muito maior do que ele havia imaginado. O chão sob os pés de Dante começou a tremer, e um rugido distante ressoou, como se a caverna estivesse se revoltando contra a presença deles.
E foi nesse instante que uma outra voz se fez ouvir, uma voz familiar e conhecida, que Dante jamais esperou ouvir ali. Dante, você voltou, o que era aquilo? Como sua mãe, que agora vivia presa nas brumas do Alzheimer, poderia estar presente naquela caverna? Um novo terror assolou sua mente, agora entrelaçado com uma onda de esperança. À medida que a lua cheia iluminava a caverna com um brilho prateado, a voz ecoou novamente, mais forte e mais clara. O que estava acontecendo realmente? Dante tinha que saber. Ele só precisava dar o próximo passo, mas estaria preparado para o que encontraria. A verdade esperava nas sombras, e a caverna parecia ansiosa para revelar todos os seus segredos. O ambiente da caverna começou a mudar com a luz da lâmpada, revelando paredes úmidas cobertas de um musgo brilhante. As sombras se alongavam e se contorciam, como se tivessem vida própria. Dante sentiu sua pele arrepiar enquanto o rugido distante parecia se aproximar, ressoando nas profundezas da terra. Ele olhou para o homem na sua frente, os olhos dele igualmente fixos no espaço iluminado pela lâmpada. Dante, você voltou, dizia a voz, novamente ecoando. Era como um eco distante de um amor que lutava contra as brumas da memória. A figura que aparecia no fundo, lentamente emergindo da escuridão, começou a se tornar mais definida. É impossível, murmurou Dante, passando as mãos pelo cabelo, sua mente uma tempestade de lembranças e dúvidas. Ele queria avançar, mas algo segurava, como se uma corrente invisível estivesse amarrando seus pés ao chão. O homem misterioso franziu a sobrancelha, como se percebesse o conflito interno de Dante. Você está vendo o que quer ver, não o que realmente é. Suas palavras cortaram o ar, afiadas como uma lâmina. A ilusão pode ser mais confortante que a verdade amarga. A presença se firmou nas sombras. Era uma mulher com os cabelos desgrenhados, os olhos vazios, mas havia algo familiar em sua forma. O coração de Dante disparou enquanto lembranças da infância injetavam frescor às feridas antigas. Mãe? Ele mal conseguiu pronunciar a palavra, os lábios trêmulos enquanto ele se avançava. Dante! A voz da mulher parecia encharcada de emoção, mas à medida que ela se aproximava, a ilusão começou a se dissipar. Isso não pode ser real, ele sussurrou, forçando os olhos a não lacrimejar. A figura da mulher virou-se, e, por um breve momento, Dante se sentiu flutuar entre um sonho e uma realidade tortuosa. A luz da lâmpada iluminou seu rosto, e ele viu uma expressão de amor e tristeza, como se a mulher soubesse a dor que ele levava dentro de si. Você não entendeu. Eu nunca deixei você, ela falou, sua voz não mais um eco, mas uma verdade dolorosa que cortava a alma. O estranho ao lado de Dante começou a murmurar algo, mas a voz de sua mãe o sobrecarregou. Você precisa saber, Dante. O diário que você procura, não é só um livro. É a chave para tudo, até mesmo para me encontrar de novo. Eu não posso. Não posso suportar isso. Suas palavras se entrelaçaram com a sensação de esmagamento, e ele sentiu o ar rarefazer em seus pulmões. As sombras ao redor começaram a se agitar com uma intensidade crescente, como se a caverna estivesse tentando absorver a conversação. O homem com a lâmpada observava, atento e silencioso, mas seus olhos alertavam, havia mais em jogo do que apenas memórias. Se você não se enfrentar, Dante, nunca saberá o que aconteceu. O que foi ocultado em seu passado, e o que será revelado, poderá mudar tudo. As paredes pareciam pulsar com cada batida do coração de Dante. O rugido aumentou, quase como um aviso, uma advertência. Ele olhou para o homem ao seu lado, sentindo que a dúvida estava se transformando em determinação. Eu não posso me esconder mais. Não posso ignorar meus medos, disse ele, com a voz mais firme, decidida. Mas ao mesmo tempo que um passo à frente parecia certo, as sombras dançaram de maneira grotesca, como se soubessem que seu destino aguardava. Algo sombrio começava a sair das profundezas da caverna, estendendo tentáculos de escuridão. Uma expressão de terror se formou no rosto da mulher. Dante, vá! Gritou ela, antes que os ecos do passado se transformassem em um rugido desesperado, engolindo tudo ao redor. Ele tinha que agir, mas para onde? A luz da lâmpada tremulava, e a caverna agora se tornava um labirinto de incertezas. A cada pulso da terra sob seus pés,
Um novo dilema se apresentava: seguir em frente e desvendar a verdade ou recuar para as sombras do que um dia foi sua vida. Foi nesse momento de indecisão que a caverna emitiu um grito, um som que ressoou como 1000 vozes perdidas. A verdadeira essência da escuridão estava prestes a ser revelada. Dante! A mulher chamou mais uma vez, agora com um tom de urgência. A próxima escolha dele seria crucial. O que ele estava realmente disposto a sacrificar por uma verdade que poderia destruir tudo? A escuridão se aproximava, e o tempo estava se esgotando. A caverna rugia como se a própria terra estivesse em agonia. Dante sentiu a pressão aumentar em seu peito, como um peso insuportável, enquanto a sombra se aproximava, engolindo a luz da lâmpada. E naquele momento, uma decisão crucial se formava na sua mente. A vida dele, marcada por mistérios e segredos, estava prestes a ser desnudada. Dante, corra agora! A voz da mãe ecoava, mas as palavras não eram suficientes para afastar o terror que se aproximava. Ele precisava escolher entre encarar a verdade ou se deixar levar pelo medo que ameaçava consumi-lo. Com uma respiração profunda, decidiu que era hora de enfrentar o que estava escondido. Dante avançou em direção à luz estranha emanando do diário, que o puxava como um imã espiritual. As sombras se agitavam ao seu redor, mas ele sabia que tinha que descobrir o que a sua mãe tentava lhe dizer. "O que você queria que eu soubesse?" perguntou ele, enquanto a luz ficava mais intensa, como uma resposta de que o conhecimento era o único caminho a seguir. O homem misterioso observou de perto, quase fascinando-se com a coragem que brotava de Dante. "Você pertence a este lugar. A verdade que está prestes a descobrir pode salvar não apenas a você, mas também a sua mãe." Dante hesitou por um instante, sentindo uma onda de dúvida, mas a determinação em seu interior crescia. Ele não poderia mais viver escondido nas sombras. "Estou pronto para saber", afirmou, sem mais receios. A luz do diário começou a brilhar intensamente, e as paredes da caverna começaram a vibrar. Uma nova realidade tomou forma ao seu redor, revelando não apenas lembranças de seu passado, mas também visões do que estava por vir. Ele viu sua mãe, não mais como uma lembrança nebulosa, mas em momentos de alegria ao seu lado, rindo, criando memórias inesquecíveis. Tudo isso agora intercalado com imagens de dor e decisões difíceis. A presença de sua mãe se intensificou, e, ao mesmo tempo, a sombra que se aproximava cada vez mais tomava forma. Dante sentiu um calafrio, mas as visões o impulsionaram, mostrando que a verdade era a única maneira de se libertar. "Mãe, estou aqui. Me diga o que devo fazer." O homem ao lado dele levou a lâmpada mais alto, como se soubesse que a luz era a chave para dissolver a escuridão. Nesse instante, a figura do ser ameaçador veio à tona. Era uma criatura composta de todos os medos que Dante acumulou ao longo da vida, uma manifestação de tudo que ele temia. "Você não pode escapar de mim." A sombra ecoou, seus olhos brilhando em um brilho sinistro. Mas Dante não recuou. Ele se lembrou das palavras de Maria e das promessas feitas a si mesmo. A única maneira de derrotar seus medos era enfrentá-los. "Eu não tenho medo de você. Você é parte do meu passado, mas eu sou o arquiteto do meu futuro. A verdade virá à tona." Ele gritou, o eco de sua voz reverberando como um desafio. A luz da lâmpada parecia pulso vital, tornando-se mais penetrante, como se fosse o próprio simbolismo da luta entre a bondade e a escuridão. A criatura hesitou, confusa. Essa era a fraqueza que ele precisava para chegar até o diário. Com coragem renovada, Dante se lançou na direção da luz. Agora ou nunca. Ao agarrar o diário, ele sentiu uma onda de energia atravessá-lo. As páginas estavam quentes, pulsando com a sabedoria de gerações. A escuridão recuou, desvanecendo-se nas paredes da caverna, incapaz de suportar a força do amor que irradiava do diário. "Você não pode me fazer esquecer", Dante declarou, neste jogo intenso onde finalmente estava no controle. Ele virou as páginas rapidamente, e, enquanto lia as cartas de sua mãe, entendia que o amor dela transbordava em cada linha, não importava quão dolorosa fosse a verdade. Compreendeu que o acidente não foi apenas um evento isolado, mas uma série de decisões que levaram à dor e o distanciamento. A mãe não o abandonara.
Ela o amava, mas os desafios da vida a engoliram, levando-a a um abismo que fez com que ela se afastasse de todos que amava. E Maria era testemunha disso, sempre esteve ao seu lado. Enquanto a luz da caverna se intensificava, a sombra finalmente desapareceu, como se a verdade a tivesse dissipado. Dante compreendeu que enfrentar seus medos era o primeiro passo crucial para a reconexão que sempre desejou com sua mãe. Ele olhou para o homem, que sorriu com aprovação. Você conseguiu, garoto. Agora, é hora de voltar para a luz. E assim, embrenhando-se na luz que emanava do diário, Dante saiu da caverna. Do lado de fora, o mundo esperava. Um mundo que dançava entre a escuridão e a luz, mas onde ele agora sabia como navegar. Com o diário em mãos, ele estava pronto para se reunir à sua mãe, não apenas para sanar as feridas do passado, mas para construir um futuro baseado na verdade e no amor que nunca havia cessado. Se você gostou dessa história incrível e não quer perder as próximas, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam ver essa conclusão. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver isso. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Quem é fã de verdade sabe que apoiar o canal através dessas ações é fundamental.